Abra sua Bíblia comigo então. E vamos ouvir a voz de Deus. Livro de Mateus. Vamos usar bastante a Bíblia agora de manhã. Então pega a sua Bíblia. Mateus, capítulo 5. Eu quero ler esse texto com você. Mateus, capítulo 5. E o meu tema é o reavamento espiritual na Bíblia. Esse é o meu tema. E eu quero conversar com você sobre este tema. Mateus, capítulo 5, é o primeiro texto para meditarmos nesta manhã de sábado. Pronto. Todos acharam? Eu falei o versículo, não? Não, né? Vocês não vão adivinhar, né? Os adivinhos não vão para o céu. Mateus 5, verso 13. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Posso ler com você? Mateus 5,13 diz assim: vocês são o sal da terra. Vou falar de novo. Vocês são o quê? Sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, é assim que se fala? Está assim na sua Bíblia? Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aí o verso 14 diz que além de nós sermos sal, nós somos também o quê? Luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte, porque não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem os que estão na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém. Então, esse texto diz que nós somos a sal da terra e nós somos a luz do mundo. Com esse pensamento, vamos orar e vamos falar com o nosso Deus. Grande Deus, nós te agradecemos muito pelo seu amor e pela sua bondade conosco, nos permitir estar na presença do Senhor. Nesta manhã do primeiro sábado de fevereiro, nós agradecemos a bênção deste dia e a bênção da tua presença em nossas vidas. Mas agora, Deus, agora que nada atrapalhe o Senhor a falar ao nosso coração, que a mensagem que nós aprenderemos hoje, que seja um recado do céu para nossas vidas, e que possamos tomar decisões especiais e espirituais nesta igreja. Que o Senhor permaneça conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Amém. Olha para mim. De uns tempos para cá, eu tenho estudado muito, ouvido muito, lido muito sobre um tema, que é o tema do reavamento espiritual. Porque eu acredito que é possível Deus fazer um reavamento espiritual nesses tempos que estamos vivendo. Porque geralmente, quanto mais escura está a noite, mais forte é a luz que brilha. Então, por mais difícil que seja o tempo que nós estamos vivendo, eu acredito que Deus pode reavivar a igreja dele nesse tempo. Eu tenho estudado sobre alguns reavamentos que já aconteceram na história. E nós temos exemplos de reavamentos que aconteceram na história. A Bíblia nos apresenta vários. Na história recente, nós encontramos alguns reavamentos também. Algumas características desses reavamentos recentes foram interessantes. Primeiro, uma das principais características desses reavamentos recentes era sempre envolveram crianças e adolescentes. Deus sempre usou as crianças e adolescentes para poderem viver um reavamento. E eu louvo a Deus, porque Deus ainda tem condições e pode salvar essa geração de crianças e adolescentes. E Deus pode usar as crianças e adolescentes. Nos reavamentos recentes, a maioria deles começaram nas universidades. Não sei se vocês sabem, mas a maioria das grandes universidades do mundo começaram com viés cristão. Se você olhar Oxford, por exemplo, que é considerada uma das melhores do mundo, ela começou com viés voltado para a palavra de Deus. Grandes universidades começaram, só que elas foram se perdendo no decorrer do tempo. Infelizmente, o diabo entendeu que ele precisava criar espaço dentro desses ambientes de escola, ambientes de universidades, para poder crescer dentro desta área. O que a gente precisa entender é que ainda assim,
Deus ainda tem desejo de levantar filhos dele para que possa viver esse reavivamento. O que é um reavivamento, pastor? É uma obra de Deus em nós, não somos nós. Não é algo que você fala assim, olha, como eu gostaria simplesmente de fazer algo diferente. Porque a gente promete algo para Deus, a gente sai da igreja e fala, hoje eu vou ser diferente. A partir de hoje o que eu tocar vira santo, eu estou no fogo puro. E amanhã você já viveu de novo. A nossa vida é esse altos e baixos espiritual. Você pode ter vivido durante essa pandemia, durante esses últimos anos, altos e baixos espirituais. Tem muita gente que aproveitou esse período e se afastou de Deus. Porque não sentiu mais necessidade de Deus no coração. Mas amigo, sim, a ferramenta para uma vida espiritual saudável é estudar mais a Bíblia, orar mais, vir à igreja, adorar o Senhor, pregar o Evangelho. Tudo isso é uma receita para você ter uma melhor vida espiritual. Tudo isso é importante. Mas o milagre do reavivamento só acontece quando o Espírito Santo for derramado sobre nós. Por isso que o nosso maior desejo e esperança é a gente poder clamar por esse batismo do Espírito Santo. Pra você ter uma ideia, eu estava lendo um livro esses dias, um livro interessante, O Reavivamento do País de Gales, vale a pena você ler esse livro. E nesse livro conta que em 1904, o país de Gales estava passando por um momento de promiscuidade muito grande. As pessoas bebiam muito, iam muito aos estádios, aos jogos de azar, iam muito para as festas, e se afastaram de Deus. E aí diz que um menino de 13 anos, olha como é que os reavivamentos começam com adolescente. Um menino de 13 anos foi na igreja para poder orar a Deus, porque ele não aguentava mais ver o mundo do jeito que estava, o país dele do jeito que estava. E ele foi à igreja, e quando chegou na igreja, ele encontrou o pastor dele. E quando ele chegou na igreja, o pastor dele estava orando. E diz que ele chegou e começou a ver o pastor dele orar, e diz que o pastor clamava a Deus e falava assim, Senhor, dobra a minha vida. Diz que esse era o pedido do pastor. Pastor, Senhor, dobra a minha vida, que eu possa fazer mais por esse país, que eu possa fazer a diferença por essa comunidade, que o Senhor abençoe as pessoas do meu país para que elas possam te encontrar, dobra a minha vida. E ele achou interessante essa frase do pastor e começou a pensar assim, eu vou orar assim também. E aí ele decidiu ir para casa, ele nem falou com o pastor, ele ouviu o pastor orando e foi para casa. Chegou em casa, disse que ele começou a orar, Senhor, dobra a minha vida. E nisso Deus falou com ele, falou assim, filho, por que você não chama mais pessoas para orar com você? E ele resolveu chamar os coleguinhas dele. Meninos de 12, 13 anos, ele chamou para a casa dele e começaram a orar em casa. Senhor, dobra a minha vida. E eles decidiram passar ali alguns momentos estudando a Bíblia, orando e chamando mais colegas. Isso foi um domingo. Eles começaram a estudar e começaram das 7 da noite até as 10 da noite. Na segunda, voltaram de novo. Na terça, teve mais gente. Na quarta-feira, eles foram para a igreja. E quando chegaram na igreja, disse que a igreja estava cheia de pessoas dispostas a estudar a Bíblia. Por causa da oração de um menino de 13 anos. E esse menino de 13 anos começou a clamar a Deus e chamar os amigos, que as pessoas começaram a se unir, e teve um reavivamento tão forte no país de Gales, que diz que as pessoas iam no bar beber e não conseguiam levar o copo na boca. E ia para a igreja. História real. Diz que diminuiu tanto a criminalidade, que os policiais não tinham serviço mais nos quartéis, eles começaram a ensaiar quarteto para cantar nas igrejas. 1904. Os estádios esvaziaram, porque as igrejas cresceram. E mais pessoas começaram a ter interesse por Deus. Quem fez esse milagre? Foi o menino? Não, foi Deus. Mas começou por ele. Por alguém que estava disposto a, junto com o seu pastor e a sua igreja, pedir a Deus, Senhor, eu não aguento mais viver esse evangelismo, esse crescimento espiritual fajuto. Eu quero mais de Ti. Eu quero viver mais de Ti. Então por que eu li esse texto de Mateus capítulo 5? Que diz assim, ó, nós somos o sal da terra. Não é isso que está escrito lá? Qual que era a principal função do sal na época de Jesus? Qual era? Não era salgar. Era conservar. Era não permitir que estragasse. Então esse texto me mostra, querida igreja, que se o bairro de Botafogo está estragando é porque nós não temos sido sal. Se o Rio de Janeiro está estragando, é porque nós não estamos cumprindo o nosso papel. E se nós não estamos cumprindo o nosso papel, diz a Bíblia que nós não temos valor. Não é isso que está escrito lá? Difícil, né? Então Deus tem nos levantado, amigos, para viver algo a mais para Deus, para conseguir, através da minha vida, da minha influência, da minha oração, clamar a Deus por um reavivamento. E eu tenho pedido isso a Deus.
E eu confesso que nessa semana eu pedi ao Senhor, quem sabe esses 10 dias de oração não seja o começo de um reavamento aqui no Rio de Janeiro. Eu creio nisso. Porque Deus pode fazer, pode ou não pode? Então nós precisamos começar a criar movimentos de oração, reunir nossas casas para orar. Nós chamamos as pessoas para comer em casa, para a gente ir no shopping, para ir na praia. Mas chegou um momento, amigo, que nós precisamos clamar a Deus para que Deus fale conosco, para que a gente possa crescer espiritualmente. Para que a gente possa buscar na oração milagres. E Deus está disposto a realizar esses milagres. Lembra que eu falei na última semana? Se você estiver disposto a pedir, Deus está disposto a te responder. Então pensando nisso, pensando em reavamento espiritual, eu separei aqui rapidamente alguns relatos da Bíblia, tem vários, mas alguns relatos da Bíblia que nos ensina reavamento. E como que esses relatos têm a ver com a minha vida e com a sua. Vamos fazer essa jornada bíblica? Pode ser? Então abra sua Bíblia comigo. Vamos lá. Olha que relatos. Primeiro, vamos começar com Gênesis capítulo 35. Nós vamos ver alguns textos aqui e tirar algumas lições interessantes. Gênesis 35. Nesse capítulo de Gênesis 35, tem algo bem legal acontecendo. Dinei, você me dá só um pouquinho mais de retorno aqui, por favor. Em Gênesis 35, acontece algo interessante. Vamos ler o verso 1 até o verso 7. Preste bem atenção. Amigos, tudo que nós vamos apresentar aqui, eu entendi que era da vontade de Deus para a gente poder entender sobre esse tema. Diz assim: Deus disse a Jacó: levanta-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família, a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se, troquem as suas roupas. Vamos nos preparar e ir para Betel. E eu farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos e as argolas que lhes penduravam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã. Ele e todo o povo que estava com ele. E edificou ali um altar. E aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Interessante esse texto aqui. Deixa eu tentar orientá-los, explicar ele melhor aqui para vocês. O que estava acontecendo aqui? Na verdade, quando nós vamos para o capítulo 34, nós encontramos no capítulo 34 um momento em que vários dos filhos de Jacó estavam vivendo momentos muito longe de Deus. Os filhos de Jacó eram muito briguentos, arrumavam confusão com muita facilidade. E aí Jacó começou a ter um medo de que os filhos dele pudessem levar aquela nação, aquele povo, a viver uma guerra por causa dessas brigas. Eles estavam longe de Deus, vivendo promiscuidade, os filhos de Jacó. E aí no capítulo 35 que nós lemos, Jacó está orando a Deus e dizendo assim: Senhor, o que eu posso fazer para salvar a minha casa? Porque ele entendeu que o reavamento precisava começar com a família dele, para que a família dele pudesse viver uma experiência mais clara na presença de Jesus. E aí Deus fala algo interessante com Jacó. O que Deus fala com Jacó? Deus pede para que Jacó primeiro possa voltar para aquele lugar aonde ele teve o primeiro encontro com Deus, que era Betel. Interessante que todo reavamento, ele muitas vezes precisa ser compartilhado com momentos que você viveu com Deus lá no começo da sua jornada. É por isso que lá em Apocalipse capítulo 2, nós encontramos aquele texto de Deus fazendo um apelo, né, dizendo assim, volte ao primeiro amor. Lembra disso, né? Volte ao primeiro amor. Porque você lembra quando você se converteu, quando o seu coração fluía pela causa de Deus. E muita gente, com o passar do tempo, tem vivido uma vida cristã apenas de aparência. E aí Deus chama Jacó e fala assim: você precisa voltar a Betel. E você precisa chegar em Betel e começar a viver de novo aquela experiência que você teve comigo. Amigo, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, olha aqui para mim. Todo reavamento bíblico tem várias características, mas duas se repetem em todas.
Primeiro, todo reavivamento bíblico teve abandono de pecado. E todo reavivamento bíblico teve vitória. Todas as vezes em que o povo entendeu que precisava se reavivar, todas as vezes que o povo entendeu que precisava abandonar os pecados, Deus dava vitória para eles. E essas vitórias vinham de maneiras diferentes, mas aconteciam porque Deus fez com que eles se reavivassem. Agora, o que eu acho mais interessante nesse texto é que o reavivamento que começou aqui, Deus pediu para que o povo pudesse se esvaziar dos seus ídolos. Amigo, antes de Deus te preencher, Deus primeiro precisa te esvaziar. Eu vou repetir para você. Antes de Deus te encher, Ele primeiro precisa te esvaziar. O que é um ídolo? Geralmente nós pensamos em ídolos, em estátuas, imagens que a gente ajoelha para adorar. Mas o que pode ser um ídolo na sua vida? Qualquer coisa que tome o lugar de Deus pode ser um ídolo, pode ou não pode? Qualquer coisa. Para o povo, para os filhos de Jacó, para as filhas de Jacó, estavam sendo os deuses que eles tinham dentro de casa e estavam sendo as joias que eles estavam usando. Era um Deus para eles. Naquele momento, Deus estava dizendo assim, olha, vocês precisam abandonar tudo aquilo que vocês possam estar me colocando no meu lugar para começar a viver uma nova experiência ao meu lado. E esse chamado de Deus para esse esvaziamento era necessário para que Deus pudesse preenchê-los de maneira mais completa. Depois que eles começaram a buscar e fizeram um altar para o Senhor de novo em Betel, depois que o Senhor permitiu que o coração fosse esvaziado da vaidade, do orgulho, da promiscuidade, a partir daí que Deus teve permissão para conseguir viver de novo na presença dele. Interessante que eles enterraram aquilo, né? Que ele pediu para entregar e eles foram lá e enterraram no pé das árvores, para dizer assim, a gente não vai mexer nisso mais. Nós vamos abandonar isso, porque nós estaremos vivendo uma nova experiência com Deus. Os reavivamentos bíblicos, eles sempre vêm consequência de conseguir abandonar o pecado e mudar o rumo da vida. A partir daí, diz a Bíblia que Deus deu um terror no meio do povo, ou seja, o povo começou a temer mais a Deus. E nesse momento em que isso começou a acontecer, a guerra que eles tantos temiam não aconteceu, porque Deus já tinha dado uma vitória simplesmente porque eles voltaram o coração para eles, para Deus. Qual é o ídolo que Deus tem que tirar da tua vida? E onde que é o teu Betel? Aonde é o lugar em que Deus precisa te falar para você se aproximar com Ele de novo? Interessante. E eu acredito nisso, e por isso que a gente está conversando sobre essa temática. O segundo reavivamento que eu quero conversar com vocês, eu vou passar aqui rapidamente em alguns. O segundo está lá em Josué. Vira um pouquinho mais as páginas da sua Bíblia. Josué capítulo 7, esse aqui também é fundamental. Josué 7, vamos ver o verso 2. Vou ler alguns versículos aqui. Josué capítulo 7. Preste bem atenção. Josué 7, verso 2, diz assim. Josué, acharam? Josué 7, versículo 2. Preste bem atenção no texto. Diz assim, ó. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel. Ó, de novo Betel, lembra de Betel de Jacó? Eles estavam de novo próximos àquela região. E lhes falou dizendo, vão e espiem a terra. Os homens foram, espiaram a terra e voltaram a Josué e lhe disseram, não é necessário que vá todo o povo. Bastam 1 ou 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Olha o que o povo está dizendo. Não vamos lá para essa batalha com muita gente, não. Não vamos cansar os nossos soldados, não. Ali a vitória é fraquinha. O exército lá é pouco. Vamos com pouca gente para a gente poder viver. Verso 4. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram os 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa, se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos de Israel,
e puseram pó sobre a cabeça. Josué disse: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregarem nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão? Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Olha o que diz o verso 10. Então o Senhor disse a Josué: Levanta-te, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. Verso 11. Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram. Interessante. Furtaram, mentiram. Verso 11. Até debaixo das suas bagagens o puseram. Por isso, verso 12. Os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Interessante esse reavamento aqui. Porque olha o que estava acontecendo aqui. No capítulo 6, o povo de Israel tinha tido uma grande vitória sobre Jericó. Lembra da vitória de Jericó? Como é que eles venceram Jericó? Como? Dando voltinhas e tocando trombetas, correto? A vitória veio através disso. Quando chegou no capítulo 7, eles pensaram: agora está fácil. Se no capítulo 6 eles conseguiram vencer Jericó, que era muito mais forte, tinham muralhas altas, e eles viram o milagre acontecer, quando chega no capítulo 7, Josué manda alguns espias, os espias olham para a cidade e percebem nessa cidade uma cidadezinha fraca, e eles pensaram assim: se Jericó nós vencemos, essa cidade nós vamos vencer, não precisamos nem ir com muita gente, pode ir pouca, porque essa aí vai ser fácil para nós. Já viram a expressão que entraram de salto alto? Já viu essa expressão, né? Foram com orgulho demais. Só que aí, amigo, disse que os 3.000 soldados que foram expulsos da cidade. Os soldados de lá expulsaram todo mundo. Aqui tem uma lição importante. Olha aqui para mim. A vitória de ontem não vale para hoje. Não é porque você venceu ontem que você hoje está com a vitória garantida. Amigos, a nossa vida diária, a nossa jornada com Deus, ela precisa ser entendida de forma que você possa todos os dias. Amigo, a nossa jornada com Deus, ela é diária. A nossa salvação é para hoje. Hoje é dia de salvação. E hoje você precisa estar na presença de Deus, buscando o Senhor, clamando a Deus pelas suas vitórias de hoje. O problema é que muitas vezes nós nos alimentamos e ouvimos a voz de Deus apenas no final de semana e achamos que nós estamos salvos para a semana inteira. Amigo, a nossa jornada com o Senhor precisa acontecer todos os dias. E eu sei, o diabo vai colocar coisas, situações, para poder atrapalhar você de ouvir a voz de Deus. Amigo, Deus precisou falar com Josué: olha, vocês precisam mudar. E aqui tem uma parte que eu acho muito, muito importante. O verso 10 diz assim: se vocês, preste bem atenção, se vocês não deixarem de praticar essas coisas erradas que vocês estão fazendo, deixarem de mentir, deixarem de roubar. Aqui nós encontramos o pecado de Acã. Acã pegou algo e colocou debaixo da sua barraca. Enquanto vocês não tirarem este pecado debaixo da barraca de vocês, olha aqui a frase de Deus, amigo, isso aqui deveria fazer a gente tremer. Eu não estarei com vocês. Amigos, isso aqui é tão forte. Porque a gente precisa entender que o pior problema que nós podemos passar na nossa vida é a ausência de Deus. Se você quer viver algo, você precisa da presença do Senhor. Quando Deus diz assim: eu não estarei com vocês, Ele estava dizendo algo, amigo, assim, fortíssimo para o povo. Deus disse que se eles não mudassem, eles estariam afastados do Senhor. Amigos, o problema não era o inimigo. O problema era a ausência de Deus. E aqui tem algo que você precisa buscar todo dia. Pastor, eu luto tanto contra o pecado é meu maior inimigo. Não, o seu maior inimigo é você estar longe de Deus. Porque se você estivesse mais perto de Deus, a sua jornada seria diferente. Amigo, você tem que lutar todos os dias. Guardou isso?
todos os dias, clamar pela presença de Deus na tua vida. Quer ver mais um exemplo bíblico sobre isso? Vamos lá, Isaías 59. Olha esse texto. Isaías 59 é algo interessante. Estamos fazendo aqui uma jornada sobre reavivamentos da Bíblia. Isaías 59, verso 1, diz assim. No capítulo 58, o povo de Deus está clamando ao Senhor e dizendo assim: Pai, por que o Senhor não escuta mais a nossa vida? Por que o Senhor não está mais presente ao nosso lado? Por que a gente faz jejum? Aqui eu não estou falando de gente, preste bem atenção, aqui eu não estou falando de gente, no capítulo 58, que não estava indo à igreja, que não estava vivendo jejum, que não estava adorando a Deus. Era povo que fazia os rituais religiosos. Pessoas que jejuavam, que oravam. E no capítulo 59, eles dizem assim, o Senhor dizendo para eles, por que Deus não estava respondendo às orações? E diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. O seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Deus escuta e Deus coloca a sua mão. Mas versículo 2. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos, porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, e os seus dedos de iniquidade, e os lábios de vocês falam mentiras, e a sua língua profere maldade. Qual era o problema? Que Deus não estava escutando as orações daquele povo? Não, amigos, Deus estava escutando, era o povo que não estava ouvindo mais a Deus. Amigos, deixa eu falar uma frase aqui para você guardar. Enquanto o pecado não for amargo, Jesus não será doce na tua vida. Você precisa entender que aquilo que te afasta mais de Deus são os pecados que nós vamos cometendo. Pastor, mas todos nós somos pecadores? Somos. Temos uma natureza pecaminosa. Mas todos os dias precisamos entender que algumas coisas ofendem a Deus. As minhas mentiras ofendem a Deus. Algumas coisas que eu assisto ofendem a Deus. Eu sei, amigos, eu acho que é a primeira vez que eu falo sobre esse tema aqui com a minha igreja, mas eu precisava, antes desses 10 dias de oração, mostrar para você de que nós vivemos num tempo em que para Deus poder nos preencher, nós precisamos nos esvaziar. Amigo, Deus está disponível para derramar bênção sobre esta igreja. A gente não tem noção do que Deus pode fazer por nós. Mas a gente precisa estar com o coração muito disposto para viver essa experiência. Muito disposto. Essa semana, alguém pregou sobre o Vale dos Ossos Secos. Acho que foi a Karen. Acho que a Karen pregou sobre o Vale dos Ossos Secos. Eu estava viajando. Foi isso, né? Foi um domingo. E nessa do Vale dos Ossos Secos, mostrava o desejo de Deus de trazer vida de novo para aqueles ossos que estavam ressequidos. Interessante que nessa cena do Vale dos Ossos Secos, como é que estava o coração do povo? Olha Ezequiel, capítulo 33. Só para você ter uma noção. Ezequiel, capítulo 33, penúltimo versículo de hoje. Depois só mais um. Ezequiel, capítulo 33, versículo 30. Mostra aqui um pouquinho como que estava o relato do povo naquela época de Ezequiel, em que Deus precisava fazer esse milagre do Vale dos Ossos Secos. O versículo 30 diz assim: quanto a você, filho do homem, os filhos do seu povo falam de você junto às paredes e nas portas das casas, dizendo um ao outro, cada um ao seu irmão, venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Ezequiel foi um profeta enviado por Deus e teve sucesso, ele era um bom orador. E as pessoas gostavam de ouvir as palavras que Ezequiel pregava. Ezequiel pregava bem. Aí um dia Ezequiel, com seu orgulho aflorado, disse: Deus, olha, eu estou cumprindo minha missão, hein? Olha quanta gente veio para me ouvir. Aí Deus fala para Ezequiel assim: esse povo está te ouvindo, né? Verso 31. Eles vêm até você, como o povo costuma vir, assentam-se diante de você, como meu povo, e ouve as suas palavras, mas eles não estão colocando em prática. Com a boca, eles professam muito amor, mas o coração deles está ambicioso,
está querendo lucro. Para eles, você não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz e é um bom músico porque ouve as suas palavras, mas eles não põem em prática. Mas quando isso vier, e certamente virá, então saberão que teve um profeta no meio deles. Como é que Deus fala que Ezequiel era? Como é que Deus compara Ezequiel aqui? A um cantor de músicas românticas, não é isso que está dizendo aqui? Ezequiel, você está pregando aí, você está que nem um cantor de música romântica. Já viu aquele povo que vai no boteco e fica ouvindo aquelas músicas mais românticas possível? Eu amo, não sei o quê. Aí chega em casa e bate na esposa. Eles escutam, acham lindo, se emociona. Mas a prática não condiz com aquilo que eles estavam vivendo. Ezequiel estava pregando para um povo que achava lindas as palavras, mas ninguém botava em prática aquilo que ele pregava, porque o coração deles estava longe. Estava vivendo outra coisa. Então, quando chega no capítulo 37, Ezequiel tem a visão para dizer assim: olha, eu preciso enviar o meu espírito sobre vocês. Porque somente quando o meu espírito vier sobre vocês, vocês terão vida. Eles ouviam a palavra fazia mudanças. Mas eles só teriam vida na hora que o Espírito Santo fosse derramado. Amigo, olha isso aqui. Interessante. Pastor, o que mais que a Bíblia fala sobre reavivamentos bíblicos? Último texto. Livro de Malaquias, capítulo 4. Eu quero terminar com isso aqui. Malaquias 4 apresenta a última profecia do Velho Testamento. Na hora que eu ler o texto, vou explicar um pouquinho e eu tenho um convite especial para a minha igreja nessa manhã. Você não está aqui por um propósito, então fica aí, aguenta mais um pouquinho, porque Deus tem um recado para você. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 apresenta a última profecia do Velho Testamento. A última profecia diz assim: eis que eu lhes enviarei, quem? O profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Esse texto aqui, a profecia de Elias, é um texto grande, eu teria que ter muito mais tempo para explicar esse texto para você. Mas a orientação mais importante é que Deus iria trazer, nos últimos tempos, um povo que seria como Elias moderno, enviados por Deus como mensagem. Para a gente entender essa profecia, que já foi cumprida em parte com João Batista, e agora vai ser cumprida por nós, para entendermos essa profecia, precisamos entender de maneira bem clara quem era Elias. Elias foi um profeta de Deus num período de muita promiscuidade. Naquele tempo tinha um casal ali que era do mal, que eu vou falar sobre eles depois, que é Acabe e Jezabel. Os profetas de Baal tinham dominado aquela região, o povo estava idólatra, o povo estava com o coração cheio de idolatria. Elias foi enviado por Deus para trazer uma mensagem dura naquele tempo, mas uma mensagem de decisão. Qual que era a mensagem de Elias? Primeiro, o nome de Elias já era uma mensagem. Porque Elias significa, o Senhor é meu Deus. Qual que era o significado do nome de Elias? O Senhor é meu Deus. Então, se alguém chegasse para ele e falasse assim, qual que é o seu nome? Ele, o Senhor é meu Deus. Não importa quem eu sou, importa quem é o meu Deus. Então, aonde ele chegava, as pessoas já sabiam que ele era diferente. E aí chega um ponto em que ele faz aquele desafio para os profetas, em que antes dele orar para o fogo cair do céu, ele faz um convite para o povo. E qual é o convite? Vocês não podem mais ficar entre dois pensamentos. Ou vocês são de Deus ou vocês são de Baal. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, mas não fica no meio do muro. O convite de Elias naquele tempo foi um convite de decisão, para que o povo tomasse uma postura na vida. E ali ele não estava falando para o povo de Baal, ele estava falando para o povo de Deus, que precisava se decidir.
A promessa de Deus é que nos últimos dias Deus enviaria mensageiros dele. E esses mensageiros de Deus seriam enviados para trazer uma última advertência ao mundo. Pastor, quem são esses Elias? Deveria ser cada um de nós. Deixa eu falar uma coisa importante para você aqui. Deus tem pressa de voltar. Mas Deus também tem pressa de salvar a tua igreja. Eu vou ter que falar algo aqui que Deus está me mandando falar, amigos, mas eu falo com muita lágrima no meu coração. Tem muita gente que está brincando de ser cristão. Nesses últimos tempos tem muita gente que está brincando. Vem para a igreja no sábado de manhã, tranquilo, e à noite para a boate, como se nada tivesse acontecendo. Que é desonesto no trabalho, mentiroso. Amigos, deixa eu falar uma coisa de todo o meu coração para a minha igreja. Em nome de Jesus, me entenda bem. Eu estou falando para mim também. Deus precisa nos salvar hoje, para que possamos ser os Elias de Deus. Deus tem pressa em voltar, mas Ele depende tanto de que você se entregue a Ele, porque Ele é longânimo com você. É por isso que a minha mensagem desta manhã de sábado, antes dos 10 dias de oração que começa quinta-feira, é uma mensagem de advertência para a nossa vida, mas é uma mensagem de salvação. O desejo de Deus é que algo diferente aconteça, de que o nosso coração possa se desdobrar na causa do Senhor esse ano, e que você entenda que algo fale tão profundamente com o seu coração. A minha oração é essa, amigos. Eu oro a Deus e falo: Senhor, fale tão profundamente com a minha igreja, que ela entenda o tempo que nós estamos vivendo e decida voltar-se para o Senhor antes que Ele volte. Amigo, volte-se para Deus hoje, porque tem muita gente sincera sendo levantada para vir para o Senhor, e a obra não é nossa, é dEle. Eu ouvi essa semana 2 historinhas assim que eu fiquei impressionado, reais. Uma senhora mandou uma carta essa semana para Novo Tempo, dizendo assim: pastor, para um pastor do Novo Tempo, eu quero dizer que na última madrugada eu assisti, no meio de uma angústia que eu estava passando, um programa da Novo Tempo, e a mensagem que o Senhor pregou foi o recado de Deus para mim, e 2 milagres aconteceram. Primeiro milagre, a mulher pregando, contando na carta. Primeiro milagre é que eu durante muitos anos tinha uma culpa nos meus ombros, porque eu ouvia falar que quando meu filho nascesse eu teria que batizá-lo para ele não morrer perdido. O meu filho nasceu e eu não batizei o meu filho morreu. Faz 30 anos que eu carrego nas costas essa dor de que eu levei o meu filho à perdição. E no sermão que eu ouvi essa madrugada, o Senhor pregou dizendo que o batismo só é quando a pessoa entende. E eu ali tirei um peso de 30 anos das minhas costas. Eu estou em paz com Deus, ela disse. Esse foi o primeiro milagre. E ela falou: e o segundo milagre é que na minha casa não pega TV Novo Tempo, mas naquela madrugada o canal apareceu para mim. Quem fez essa obra? Foi o Senhor, porque Ele tem pressa em voltar, e Ele tem pressa em encontrar pessoas. Amigos, o Senhor quer realizar um milagre através de nós, mas para isso você tem que se esvaziar, para cumprirmos essa missão. Tinha um senhor que morava em Salvador, do lado da igreja, e ele assistia Novo Tempo e achava maravilhoso. Ele tinha vontade de ir na igreja, mas ele tinha vergonha de ir na igreja. Diz que sábado de manhã ele parava na porta da casa dele, via as pessoas indo para a igreja e pensava assim: se algum dia alguém me chamar, eu vou. Os irmãos passavam na frente da casa dele e ninguém chamava ele.
Diz que um dia um cara estava estacionando na frente da casa dele ali, e o cara meio ruim de roda, ele foi lá ajudar o cara, aqui, o cara saiu, agradeceu e não convidou ele, ele falou, poxa vida. E ele voltou para casa com vergonha, falou, será que essa igreja, acho que ninguém pode ir nessa igreja, ninguém. Aí uma jovem, adolescente de uns 17 anos, de uma cidade lá do interior da Bahia, sentiu o desejo no coração de mandar uma mensagem para uma prima dela, que fazia anos que ela não falava, convidando essa prima para ir na igreja. E mandou a mensagem assim, olá, estou te convidando para você ir na igreja adventista aí mais perto da sua casa, porque vai ter a Semana Santa e vai ser uma semana muito especial. E mandou a mensagem. Só que o DDD dessa adolescente era 77. E na hora dela escrever, ela botou DDD 71, que é de Salvador. A mensagem caiu no celular daquele homem. O homem olhou a mensagem e falou assim, convidando para ir na igreja. Aí ele pegou o telefone e ligou para ela, falou, oi, tudo bem? Eu sou aqui de Salvador, você me mandou uma mensagem convidando de ir para a igreja. A mulher falou assim, eu? Não conheço ninguém em Salvador. Aí ele falou assim, então foi engano. Aí a mulher, aquela adolescente falou assim, não senhor, pode até ter sido engano para nós, mas para Deus não foi engano não. Se a mensagem chegou para o Senhor, é para o Senhor ir na igreja. No sábado seguinte aquele homem estava na igreja. Na Semana Santa aquele homem foi batizado. Quem fez essa obra? A obra é dele. Mas ele usa pecadores como nós para realizar essa obra. Amigo, não tem sentimento mais maravilhoso no universo do que se sentir usado por Deus. É o melhor sentimento do mundo. Mas não é para o nosso crescimento, não é para a nossa vanglória, é porque Deus tem pressa em voltar para salvar os seus filhos. A minha oração nesta manhã para esta igreja, e eu quero fazer um chamado hoje aqui, em nome de Jesus eu quero chamar algumas pessoas aqui, e o meu chamado esta manhã é de alguém que tem o desejo de viver um reavivamento espiritual na tua casa, na sua vida, que tem o desejo de se esvaziar do eu para poder ser preenchido pelo Espírito Santo, para sair daqui vivendo uma nova experiência com Deus, para viver histórias ao lado do Senhor, para poder ver Jesus voltar em breve e para poder viver os sonhos de Deus para essa cidade. Vou chamar o Vanso aqui. Enquanto ele louva a Deus com esta música, eu falei para ele assim, ora a Deus, e o que Deus pedir para você cantar, você vai cantar hoje, vai ser o recado de Deus. Então enquanto você escuta essa música que ele preparou aqui, o Espírito Santo vai falar com alguns de vocês, e você vai orar a Deus, e você vai clamar ao Senhor, vai chorar na presença dEle, vai abrir o seu coração e dizer, Pai, está aqui a minha vida, pecadora como é, eu tenho coisas para resolver. Tem gente que tem que resolver, devolver algumas coisas, acertar algumas coisas com Deus, com o seu irmão. Você sabe o que você tem que colocar em ordem na tua vida, coloque em ordem a tua casa, mas permita que Deus seja Deus na tua vida hoje, porque essa semana, talvez nesses 10 dias de oração, talvez agora, um reavivamento pode estar acontecendo aqui, e nós veremos os frutos desses milagres em nome de Jesus. Escuta essa música, se Deus falar com você, fique em pé e eu vou orar. E hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Lâmpada para os pés, luz para o caminho, nós teremos, unidos pela palavra, espada de poder, verdade que liberta, nós teremos, unidos pela palavra,
com porção dobrada do Espírito. Ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra. Nós faremos grandes maravilhas ao descer o seu poder. Faz-nos unidos pela palavra. Lâmpada para os pés, espada de poder, verdade que liberta. Nós seremos unidos pela palavra, com porção dobrada do Espírito. Ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra. Nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder. Faz-nos unidos pela palavra. Cante mais uma vez. Com porção dobrada do Espírito, Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra. Faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder. Faz-nos unidos pela palavra. Faz-nos unidos pela palavra. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Senhor, nosso Deus. Somos frágeis demais, pecadores. Ó Senhor, ofendemos ao Senhor com os nossos atos. As nossas palavras muitas vezes não vêm do céu. Mas eu creio, ó Deus, no teu perdão. Eu creio que o Senhor nos dá forças para nos livrar-nos do mal diariamente. Ó Deus, não permita que as tentações sejam mais fortes do que o teu poder em nossa vida. Então, se existe algo, ó Deus, que está nos afastando do Senhor, não permita que nada nos tire dos teus caminhos, porque esse não é o melhor caminho, esse é o único caminho, o caminho da salvação. E que nesta manhã de sábado, linda manhã, que a tua igreja seja salva pelo teu poder. Ó Deus, venha nos esvaziar de nós mesmos. Se existir mentira em nosso meio, esvazia de nós. Se existir orgulho, vaidade, inveja, palavras más, fofoca,
tudo que tiver, ó Deus, que não for do teu agrado, tire de nossa vida, para que possamos ser completamente preenchidos com teu Santo Espírito. Ó Deus, a minha oração, Pai, a gente sabe que nós não merecemos, mas obrigado porque o Senhor não desiste de nós. A minha oração sincera, ó Deus, batiza o teu povo com teu Santo Espírito. Assim como o Senhor batizou os apóstolos, os discípulos, que um Pentecoste aconteça em Botafogo, que um Pentecoste aconteça no Rio de Janeiro, e que seja através de nós, com as nossas falhas, porque se acontecer um Pentecoste através de nós, nós entenderemos que não foram as nossas mãos, é o poder de Deus, mas estamos aqui disponíveis para viver os teus milagres. Envie para perto de nós as oportunidades que a gente precisa ter, nos traga as pessoas sinceras, e que possamos brilhar Jesus na vida delas. E se tem alguém aqui que ainda não se decidiu ao teu lado, que hoje decida mais uma vez adorar o Senhor. Obrigado pelas bênçãos. Que o Senhor fale ao nosso coração, nos dê um restante de sábado maravilhoso. É a minha oração, e ela vai assinada em nome de Jesus. Amém? Amém e amém.